Boa noite, gente. Todos sejam muito bem-vindos. É muito bom mesmo ver essa casa totalmente cheia, todos os espaços ocupados. Devagarinho, aí tinham umas pessoas que estavam esperando lá fora, estão entrando, só para a gente ocupar todas as cadeiras. E, bom, queria agradecer a presença de todos vocês, nossos parceiros. Temos o privilégio de receber profissionais de todas as cidades onde temos lojas, inclusive de Garopaba, Santa Catarina, a nossa última loja aí. Gente, Santa Catarina, seja muito bem-vindo aqui na nossa terra. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu queria agradecer também a presença do diretor comercial do Grupo Dexco, Cleonir Galvão Xavier, do gerente nacional de vendas, Diniz de Melo Simões, e da coordenadora de marketing, Ariane Michele. A Dexco, além o Lemes, o André e a Adriana, que também estão aqui. A Dexco, através das suas marcas, que estão aqui, Deca, Duraflor, Ceusa e Portinari, são o nosso maior parceiro comercial e são o nosso parceiro também na realização desse evento de hoje. Muito obrigado mesmo. É uma honra ser parceiro de vocês. Agradeço também ao time de marketing da Elevato e todas as pessoas da Elevato que dedicaram muito carinho na organização deste evento e valorizam cada instante que podemos estar juntos com vocês. Hoje é um dia muito especial para nós. Estamos dando início ao projeto Casa Mestra, do Clube E, o nosso clube de relacionamento com profissionais. E eu estou aqui para dizer o porquê imaginamos e organizamos este evento, que será anual e sempre com um grande convidado. Nesta primeira edição, trouxemos o tema ancestralidade, tema tão relevante que desperta tanto da nossa cultura, inserindo isso nos projetos arquitetônicos. A verdade é que essa é uma forma de dizermos muito obrigado a cada um de vocês pela parceria, pela confiança e pela amizade que temos. Estamos entregando esse evento a vocês como um presente e um momento muito especial para nós. Esse é o nosso mês de aniversário. Estamos completando 34 anos neste mês de setembro. É justo presentearmos vocês em nosso aniversário, porque vocês nos presenteiam diariamente, visitando nossas lojas, especificando nossos produtos e realizando o sonho de tantas pessoas. Nós só chegamos até aqui como uma empresa consistente e em crescimento, porque vocês confiam em nosso trabalho, dia após dia. Eu faço questão de dizer novamente a vocês, muito obrigado. Não só pela presença de hoje, mas por todos os dias que estivemos e que estaremos juntos. Este evento é um pontapé inicial de uma série de comemorações. Aproveitem nosso mês de aniversário. Já começou forte. Temos instalação grátis em diversos produtos e temos muitas ofertas. Todos vocês sabem, né, que o nosso mês de setembro é aquela correria doida, né? A gente faz no fim do mês, lá tem bolo de aniversário, tem de tudo, e a gente sempre faz aquelas grandes comemorações, e também é um momento que a gente faz condições completamente diferenciadas. Esperamos seguir vendo vocês em nossas lojas, porque juntos nós formamos uma parceria imbatível para nossos clientes. Em nome desta parceria, esta é a primeira edição, e ela começa com o pé direito, com o arquiteto Marko Brajovic. Ele é croata, até o sotaque dele é charmoso, viu, gente? Vocês vão amar, tenho certeza.
Ele tem um trabalho espetacular e é reconhecido mundo afora. Nosso objetivo é levar inspiração para a vida e também para os projetos de vocês. E estamos muito felizes por trazer o Marco para falar conosco, pois queremos levar o melhor para vocês, nossos parceiros e nossos amigos. Eu espero que gostem. Eu queria dar um aviso. A Elevato tem um Instagram fechado, que chama clube.elevato. Este Instagram é exclusivo para profissionais. Então, se alguém ainda não faz parte dessa rede de relacionamento aí da nossa plataforma, pode acessar agora. O Benhur vai dar o aceite, porque as perguntas serão feitas através do direct, até vou ver aqui, direct@clube.elevato, nosso Instagram. Tá? Então, se tiverem, por favor, nós vamos ter um tempo no final da apresentação aí para perguntas e respostas. Com certeza, vocês vão ter curiosidade, vão querer perguntar, então eu peço a gentileza que vocês mandem essas perguntas através do direct, e essa plataforma também ela vai servir para sempre aí para vocês, porque é uma plataforma que é fechada só para profissionais, é onde a gente se comunica com vocês durante o ano todo, fala dos nossos eventos e de todos os acontecimentos. Bom, agora vamos nos inspirar com o nosso convidado de hoje. Então, Marco, seja bem-vindo aqui, e espero que gostem aí da palestra, tenho certeza que será maravilhosa. Olá, boa noite a todas e todos. Queria agradecer Elevato, os parceiros e a vocês que viram nesse horário. Sei que não é fácil, nenhum lugar. E vou passar com uma certa rapidez, bastante imagens, inspirações, lugares assim. Acho que é o jeito de entender uma certa narrativa, assim, um certo percurso. E depois perguntas, respostas, ok? Bom, quando se fala de ancestralidade, né, acho que a ancestralidade para mim vai num lugar muito, muito antigo, que é a origem da vida, né? Tem algo mais ancestral, tem um designer mais ancestral que a natureza, né? A natureza, eu gosto de pensar, né, que é um designer de 3,8 bilhões de anos, né? Um designer que fica criando, adaptando, ajustando, modelando, né, evoluindo constantemente. Não tem um produto final, né, na natureza, é uma constante evolução, adaptação a condições internas, externas, e vai melhorando, se aperfeiçoando, né, e essa é a beleza, né, do design da vida. Assim que, para mim, perguntam, qual é o teu designer que você mais gosta, teu arquiteto, quem você se inspira? Sempre pensa na natureza, né? E a natureza está em torno de nós, está dentro de nós, somos natureza, assim que a gente, né, só fechar os olhos, a gente encontra esse lugar também, né, da nossa inspiração e da nossa vocação. E a natureza, ela acontece cada canto, né, a gente olha para a nossa pele, olha para a pele de um bicho, vê padrões, vê texturas, vê relievos, cores, e são geometrias, são matemáticas que vão se repetindo, né, uns bons cases de design na natureza. A natureza reusa, né, tanto no mundo biótico, vivo, né, e no mundo, dizemos, abiótico, não vivo, né, mas os padrões eles vão se repetindo, né, e tem formas e metodologias da gente aprender com esses padrões, com essas estruturas, com essas estratégias, né, tem técnicas que de tempos ancestrais o ser humano se inspira, né, e aplica isso nos processos de design. Vou passar uma série de projetos, às vezes inspirados de uma forma mais, dizemos, superficial, às vezes de uma forma mais profunda, né, dependendo do tipo de projeto, o tipo de cliente, o tipo de desenvolvimento, mas sempre nasce nesse lugar, né, de inspiração com a natureza. Assim que esses padrões, né, por exemplo, a gente detecta como se evolui, né, este branching, né, que são códigos matemáticos, já tem software que você consegue reproduzir. Este foi um dos primeiros estudos, né, eu me graduei na arquitetura em Veneza, na Itália, uma escola bem modernista, assim, né? Mas depois eu evoluí as minhas pesquisas na área da biomimética, em Barcelona, pós-graduação também nesta área de como utilizar, né? Como aprender técnicas
estruturas a partir de uma observação de sistemas vivos, né, como aplicar isso nos processos de design. Sou um eterno aprendiz, né, nesse processo, e essa parte de emulação é uma das bases. Vamos falar de 3 temas, né? Vamos falar de emulação, vamos um pouco falar de imersão, né, na natureza, e um pouco de esta bioética, o porquê, né, é fundamental neste momento. Assim que a parte da emulação são processos conscientes, né, de emulação de processos naturais que a gente observa na natureza e consegue codificar eles, né, de uma forma matemática e eventualmente aplicar isso nos processos de design. Muitos de vocês, né, usam software paramétricos, tem scripts já prontos, né, que você consegue ir aplicando isso e procurando essas geometrias, por exemplo, né, o Fibonacci, né, a espiral, que é um dos best-sellers, né, da natureza. Outros códigos, tipo o Voronoi, que é aquele código matemático também, né, evolução de sistemas, por exemplo, essa planta, né, suculenta foi inspiração para esse projeto. Essa é uma instalação que a gente fez para Heineken, em Inhotim. Fizemos uma série de exposições, uma estrutura em bambu muito leve, e a evolução nasce da estrela, né? Como neste organismo tem uma geometria que simplesmente evolui numa rotação e cria um espaço, né? Uma arquitetura efêmera, né? Uma estrutura em bambu nesse caso, e interessante como a gente consegue chegar a estruturas com uma certa complexidade a partir de movimentos muito simples da forma, né? Uma rotação e uma evolução geométrica, né? Claro que aqui luzes, texturas e trabalhos a gente chega numa arquitetura mais complexa. Vou passando rápido em cima. Essa é outra geometria que a natureza gosta de usar em muitos casos, né? A nível molecular, a nível de estruturas de fungos, a nível até gotas de água, né? Sabão se organizam. Você reconhece isso no dia a dia. Nas geometrias, esse do código Voronoi, né? Que você consegue reproduzir ele. A gente usa bastante ele nas técnicas. Esse é um revestimento que a gente fez para Everstone bastante, uns 10 anos atrás, né? No MIS, fizemos essa instalação. E aqui, por exemplo, são só 6 componentes, né? E a evolução deles no espaço dá uma diversidade muito grande. Você não reconhece o padrão, né? A natureza trabalha com poucos componentes e grande variação de componentes. Aqui a gente programou, como era uma empresa australiana, né, que chegava no Brasil, a gente criou um processo matemático de misturar diferentes tipos de cobras, né, tanto australianas quanto brasileiras, e criamos este padrão, e cada peça foi colocada no seu lugar a partir desse processo de design paramétrico, com 6 unidades que criam uma diversidade muito grande, né. Estruturas também de folhas, né, folhas são elementos naturais muito finos, né, que conseguem se estender em grandes superfícies, não por espessura, sino por forma, né? E esses origamis, por exemplo, origamis japoneses ou várias outras técnicas, né, de como dobrar superfícies e criar estruturas, né? Funciona por estrutura. Essa foi uma técnica que a gente usou para o TEDx Amazonas para criar esta cenografia de 7 metros de altura, com 2 metros de balanço, com 4 milímetros de papel craft, né, reciclado e reciclado novamente. Estrelas do Mar, um outro organismo que nos inspirou, por exemplo, para criar este pavilhão. É um pavilhão para um evento, ele foi montado em 4 horas, né, inflado, e ele usa a mesma estratégia, né, parecida estratégia que a Estrela do Mar usa, que é um sistema pneumático, e a gente mimetizou, né, as proporções para chegar nessa solução onde a gente conseguiu fazer um espaço para 500 pessoas. Este box truss, ele só serve para sustentar a iluminação, o projetor é uma estrutura completamente autoportante, tem diferentes tipos de peles, né, diferentes tipos de texturas para controlar a incidência da luz assim. A gente se pergunta, o que são nessas nossas paredes, né, no mundo tradicional, assim, tectônico, né, que tem só dentro, fora, o vidro, o cobogó, mas tem outras formas de a gente criar este diálogo, de imaginar que o revestimento, o fechamento, ele é uma interface, mas que é uma separação, ela nos conecta este dentro e fora. Como pensar nessas peles dos organismos que nos inspirem para criar novo tipo de peles arquitetônicas, né? Outra estrutura também inspirada na radiolária, um micro-organismo que cria uma estrutura calcária bastante sofisticada, também é um domo criado por
por meridianos, né? Não é uma geodésica, aquelas partes pretas são telas, assim que a mesma pele ela vira estrutura, vira comunicação, vira elemento de proteção, mas também de diálogo, né? De dentro e fora. E de novo este código, Voronoi, a gente usou para um projeto também no pavilhão O3, da Docol, na Revestir. Essa estrutura, por exemplo, ela foi baseada, né, neste triátomo, né, que era a ideia, né, da molécula do O3, do ozono, né, que foi o lançamento do produto, e criamos esta experiência onde você navegava dentro nesses espaços, e cada espaço trazia esse lugar, né, de conexão com os elementos, com as essências naturais, né. Aqui tinha até um jardim, um viveiro interno, e sempre essa estrutura fabricada dessa forma. E quando a gente pensa na fabricação, aí muitas vezes, né, a pessoa chega, mas como assim? Você se inspira na natureza, usa software paramétrico e aí vocês criam estruturas, mas como se fabrica nisso, né? Tem sempre uma certa frustração, né? Que a gente eventualmente não tem tecnologia, mas acho que no Brasil a gente tem toda a tecnologia para poder trabalhar nessa dimensão que a gente chama de artesanato digital, né? No artesanato digital é mandar tudo imprimir, né? Que é aquele sonho, né? Vou mandar imprimir em 3D. Acho que no Brasil a gente tem que valorizar o artesanato e a qualidade, né, de trabalho manual, de saber trabalhar com os materiais e conseguir fazer esta translação de um processo digital para um processo manual. Acho grande força, né, unicidade. Inspiração na natureza, né, na biodiversidade, com a maior biodiversidade no mundo, a gente tem o maior laboratório de tecnologia da natureza, né? E também com grande artesanato a gente consegue fazer esse diálogo e produzir peças únicas a partir de um processo digital. Outro espaço também que a gente fez a Casa Ninho também na Revestir com a Docol, são uma série de espaços inspirados, né, em casas de outros organismos, né, maravilhosos arquitetos, pássaros. Essa peça, por exemplo, feita para Bertolucci, uma série de luminárias que a gente fez em 2012, são uma série de luminárias inspiradas, essa luminária Herba, ela foi inspirada no crescimento de herbáceas, foram programadas 3.000 luminárias e só uma ficou em pé e esta foi fabricada. E o que é interessante neste processo digital, onde você não desenha de uma forma cartesiana, né, senão você programa as formas seguindo umas certas leis naturais, que não todas, dizemos, sobrevivem, né, a nível de modelo, a nível de se sustentar, mas esse processo de design evolutivo é uma área que nos interessa, né, no ateliê. Falando de mim, estou falando de nós, né, estou falando do ateliê Marko Brajović, que é um escritório multidisciplinar, com uma equipe muito criativa, né, eu sou diretor criativo, fundador, mas é justamente essa diversidade, né, de equipe que faz possível projetos. Se maior diversidade, mais a gente consegue, né, criar projetos inovadores, a nosso ver, né. Outra luminária liana, esse é um trail, né, que é uma bandeja que a gente fez para o Bocuse d'Or, para uma chefe brasileira, né, são bambus, quase um bambuzal com essas placas no meio, quando foram servidos os pratos, né, demonstrados os pratos, é tipo um carro alegórico assim, dos chefes, e ele foi montado e desmontado com essas peças, todas em cobre, inspiradas, né, num bambuzal. A floresta às vezes nos inspira também de uma forma menos pragmática, acho que todos nós nos conectamos nesse lugar onírico também, né, da floresta, nesse lugar da natureza ancestral, da ancestralidade nos nossos sonhos, na nossa forma de ser, né, de ser, nossa forma de ser. Quando a gente entra na floresta tem algo que acontece, mas o que é este espírito que acontece na floresta? Assim que este outro projeto para Perejuet, a gente fez para SP Art uma floresta, que de fato é uma floresta para você se perder, se encontrar, uma floresta muito simples, né? Uma árvore de neons, num sistema de espelhos que refletem, refractam e são transparentes para criar este efeito de multiplicação, né, infinita dessa floresta. Assim que muitas vezes nessa nossa conexão é uma conexão subconsciente, né? Uma conexão onde a gente se conecta em uma dimensão mais onírica, né? Se reconhece nesse lugar mais poético. Vou indo para frente, né? Cortando os vídeos, mas temos bastante coisas. Outra floresta feita, por exemplo, solo com sisal, né? Esse foi um projeto para a Bienal de Design
em Belo Horizonte, e a gente foi para Belém, para uma das mais antigas, maravilhosa fábrica de fios, né, feita de sisal. E essa é uma estrutura muito simples, né, você consegue gerar formas complexas a partir de componentes simples, né. Esse é um form finding, né, como o Fraiotto definia. Tem um círculo e tem uma elipse em cima, né? E basicamente a união dos pontos que cria estas formas. Assim que, às vezes, com técnicas, com estratégias muito simples de materiais, a gente consegue criar situações complexas de formas naturais. Na natureza acontece muito esta situação, particularmente nas peles, nos revestimentos dos seres vivos, esta adaptação, né, da forma por tensão, né, que é form finding. Outra planta, né, outro organismo que nos inspirou muito é o dente de leão. Quem nunca, né, soprou no dente de leão? Assim que esta conexão quase, né, infantil, totalmente, né, inocente que a gente tem nas nossas memórias, foi a inspiração para esse projeto que a Embraer nos contratou para fazer uma escultura no terminal T3, né, de São Paulo, para celebrar um dos maiores projetos de design, eu acho, né, que é o Bandeirante, né, 50 anos do Bandeirante, um avião 100% made in Brazil, né. E esse foi um dente de leão que a gente criou com mais de 300 aviãozinhos e um app, né, de realidade aumentada, onde as pessoas poderiam interagir com este sopro, né, com esta ideia de fazer voar um sonho, né, uma ideia, como foi este avião. Assim que a nossa resposta a este briefing foi criar esta escultura e esse sistema de realidade aumentada conectado à escultura. Inspiração na topografia das montanhas. Este foi o pavilhão de Montenegro. Na Expo Milão, a gente reproduziu, né, uns elementos naturais que caracterizam assim, uma certa comunicação também desse país no pavilhão, onde o público podia caminhar neste espelho e ter a sensação que está caminhando em cima dessas montanhas. De fato, são montanhas. Reproduzimos os picos mais importantes, né, de Montenegro com lã de ovelha de Montenegro. Trazemos lãs, né, que é outro material, outro elemento, e toda outra estrutura são pensadas, né, na valorização dos elementos naturais, né, deste país. Assim que não é só a parte, né, pensamos na natureza só no que é vivo, né, que a gente considera vivo, mas acho que tudo é vivo, né, e tudo tem um certo comportamento físico, um certo comportamento até metabólico muitas vezes, né, e energético, e o movimento, por exemplo, das ondas me inspira muito, né, o movimento dos líquidos. Esta foi inspiração para as lojas da Camper. A gente foi convidada para a Camper para fazer 5 lojas, 6 de fato no final, que era São Paulo, era Munique, San Sebastián, Hong Kong, e acho que foi também Sydney, e uma na Tailândia que estamos fazendo agora. Assim que a ideia é criar um conceito único que consegue se adaptar nos fenômenos naturais de cada lugar. Assim que a ideia é um forro, né, feito por milhares e milhares de cadarços de sapato, né. Os fornecedores não estão muito felizes com esse trabalho, assim, porque como são placas de 40 centímetros, cada uma cortada numa certa altura, amarrada numa certa altura, pode imaginar o trabalho de reproduzir um processo digital num processo artesanal. Mas acho que lá está a força, né, de conectar estes mundos, que acho que conversam muito. Assim que cada loja ela é diferente, mas ela segue os mesmos conceitos. Claro que a parte neutra de baixo, os produtos são muito coloridos da Camper, assim que a ideia é ter uma certa neutralidade e ter este elemento único onde a vitrine é a loja, não tem vitrine, a vitrine é a loja mesmo, tudo é vidro e você entra desse lugar que te chama, e cada espaço é inspirado numa força, né, do lugar. Por exemplo, em Sydney, né, a gente usou os taifuns, né, como inspiração, parametrizou um modelo 3D. A partir desse modelo 3D, né, a gente criou este em Melbourne. E assim que cada lugar a gente se inspirou num outro fenômeno natural e a forma variava, mas o conceito, as lojas, a identidade ficava igual. Esta coisa de estudar líquidos também foi um processo criativo para o espaço da Coca-Cola, né, nos Jogos, no Rio.
era este bocal praticamente, né, da garrafa, com esta explosão de centenas de bolhas que ficavam animadas com luzes e vários pontos, né, de ativação, de observação, para você se conectar neste movimento de dinâmica de fluidos. Este é um projeto que eu gosto de mostrar porque ele traz um lugar um pouco diferente do que a gente entende como processo de design. Uma empresa que desenvolveu um produto de restos de cana-de-açúcar que pode absorver petróleo e que queria apresentar isso para soluções, né, de crises para o meio ambiente, né, quando tem um petroleiro que perde petróleo, como você recupera esse petróleo do mar? Assim que esta empresa desenvolveu este produto que conseguia capturar, né, coagular uma grande quantidade e tinha que comunicar esse produto. E tinha uma grande feira, né, em Dubai, né, de energias, mas foi uma boa ideia, né, que o cliente optou de apresentar esse produto na feira de design, que é o Design Week, né, de Dubai. Assim que em Dubai a gente criou uma série de bambus, uma pequena floresta de bambu feita com este material, e chegamos uma semana antes, procuramos uns petróleos né, usados, né, diesel usado lá nas fábricas, e fizemos uma imersão desses bambus e giramos eles, assim que eles no começo do evento eles estavam totalmente brancos e no final do evento a floresta é uma floresta preta de bambu, absorvendo o bambu. Era como comunicar, né, a performance desse produto através de uma instalação poética e de design. E acho que eu gosto de mostrar porque ele traz este lugar, né, da importância de entendermos o produto também, não só como produto final, mas como um elemento que pode trazer logística e operação como produto. Este momento de líquidos é um outro projeto para Nike, onde um legado, né, que era transformar um espaço de um equipamento público em equipamentos, né, esportivos. E aqui tinha duas entradas que tinha um conflito de fluxo, né? E este conflito de fluxo na dinâmica, né, dos líquidos, ele cria umas certas turbulências. E essas turbulências usamos como parâmetros para criar este elemento único no espaço, que ele vira um paraciclo, vira um espaço de grinding, um espaço de stretching, um lugar, né, de uns bancos, este elemento único em ferro que fica permeando o espaço, e o processo foi desenhado dessa forma, né? Para Tideli, um outro projeto em estruturas metálicas inspirado em movimento das ondas, né, um banco que a gente desenvolveu, e esse banco a gente evoluiu ele na fachada para o Design Week, criando, né, uma estrutura como se fosse uma onda. E o legal, quando fui na Bahia uns anos atrás, né, na fábrica de novo com o Luciano, encontrei estes bancos usados, né, pelos funcionários nas áreas. Foi muito legal, ele funciona, né, foi usado para criar uma cenografia, mas ele virou um produto usado internamente, né? Aqui a componente ela se baseia numa triangulação de um tetraedro e como o tetraedro consegue se estruturar. Aqui não tem nenhuma estrutura de suporte, o mesmo banco que se autoestrutura com os conectores de fitas Hellmans e consegue crescer nessas geometrias, né? O som também, né? Este lugar da vibração, né, da geometria, a gente usou para um espaço da Google, onde um evento que se chamava Think with Google, a palavra think, cada frequência ela tem, né, uma onda, ela reverbera e ela interage com o nosso entorno. A gente simulou, né, como seria uma onda de incidência desta palavra numa parede de tijolo, e reproduzimos de isopor com diferentes alturas esta parede de tijolo se movendo com esta palavra think. Assim que revestimos todo o evento, que já era um espaço todo em tijolo, né, temos uma outra camada desses tijolos, cada um na própria altura, um outro fornecedor que não quer mais trabalhar com a gente, né, que teve que colocar cada um exatamente numa certa altura para ganhar este efeito. No Pavilhão do Brasil, juntos com o Arthur Casas, a gente desenvolveu esta instalação, né, que é esta rede de mais de 1.000 metros quadrados para poder receber mais de 500 pessoas simultaneamente, ter uma experiência imersiva no que a gente considera, né, a forma mais expressiva de se comunicar no Brasil, que é através de todos os sentidos, né? E o Pavilhão do Brasil, a gente queria trazer ele com esta potência, né, e esta atratividade de usar todos os sentidos, os sons, os cheiros, o equilíbrio, né, as luzes, o tacto, né, a textura, a micropartículas do ar, né, da água dentro, para criar esta instalação imersiva e comunicar conteúdos institucionais através
uma linguagem com todo o corpo. O nosso corpo é muito mais rápido a aprender, a memória corporal, né, multissensorial, ela estende nossa percepção do espaço, entende que a arquitetura se desenha com todos os sentidos, para todos os sentidos. Essa foi a experimentação nesse projeto. E essa rede, ela foi um elemento importante, porque ela também tirava as pessoas daquele lugar de conforto, né, de apatia, que depois você viu 10 pavilhões, você, né, já passa automático, né? E aqui usamos isso também para trazer este lugar mais lúdico, interativo, né, com o espaço. E quando a gente sai da zona de conforto, todo o nosso sentido se abre e a gente trabalha, né, com aquele lugar de nossa criança interna, né? E uma forma de se comunicar muito forte e muito direta, né? E muito abrangente. Aqui a gente desenhou, fez a arquitetura. Para mim é tudo aqui, são as plantas, é o som que a gente desenhou, são as luzes, são as micropartículas da água, as gravações, né, feitas, né, de vários pássaros, sistemas quadrifônicos, com sensores de Kinect que seguem o público enquanto camina. Assim que é altamente tecnológico, mas uma tecnologia invisível para criar uma sensação de imersão dentro de uma arquitetura. Assim que a forma da arquitetura, em tal caso, não é tanto importante quanto a experiência de vivenciar este espaço, né? E aí que a gente começa a desenhar com outros conceitos, quando a gente pensa qual é a experiência que a pessoa vivencia, né, de uma forma multissensorial este espaço. Parte interior, né, tinha toda uma série de exposições de arte, de conteúdos, design, foi 100% todo o mobiliário brasileiro, todos os objetos eram, né, nacionais, e eu acho que foi muito legal, né, trazer também visibilidade em todas as esferas, né, da arte, do design, da parte histórica e claramente dos conteúdos, né, porque o tema era sobre alimentação. Assim que a nossa metáfora da rede era esse lugar descentralizado, compartilhado e distribuído, né, de produção alimentar, né, e trazer este lugar, né, de interconexão em um sistema, né, como na rede a nível sistêmico. O único jeito dela ficar é todas as componentes participarem, né, assim que é um sistema, dizemos, não jerárquico de se pensar na arquitetura e numa logística e organização social que a gente imagina. À noite também esse efeito, né, de criar essas topografias, queria muito pensar nessas geometrias de quase morros, montanhas assim, né, do Brasil, de várias regiões, de vários biomas, né, para você como navegar no mapa, né, do Brasil através desta rede. Este é um projeto que a gente está apresentando, né, para a cidade de Paraty, que é um lugar de observação do manguezal, como a gente, né, proteger áreas que estão em perigo de degradação através de implementações de equipamentos turísticos, né, porque muitas vezes o que não está visto entra numa situação de degradação, né. E nesta região particularmente a gente criou esta ideia, né, é um proposal esse para a prefeitura de ter um elemento que permite, né, um lugar super visível, né, do manguezal, um outro ponto de vista, e também com isto proteger um lugar. Assim que poder usar, né, poder ter acesso à educação ambiental, onde cada um de nós é responsável do ecossistema no qual vivemos, né? Cada um de nós visitando, conhecendo, a gente não ignora mais, porque a gente não fica ignorante do valor e do bem natural que temos. Este é um projeto que traz esse lugar, né, de um turismo ativista, né? Queria mostrar este projeto também, que é uma ópera, uma peça de teatro, né? A gente trabalhou na cenografia, na direção criativa, na parte, né, da iluminação também, com Roberto Rebaldengo.
nesta ideia de criar uma ópera, né, sobre a cultura indígena olhado de um lugar não folclórico, sino trazer este lugar que me interessa muito, que é o conhecimento indígena, a estética indígena como do século 22, né, este lugar futurista, né, da cultura e da arte, do design, sair do lugar óbvio, né, e trazer praticamente era mais um palco de Daft Punk que né, de uma ópera, mas era justamente esta parte, né, que a gente traz. E quando a gente fala da ancestralidade, e acho importante entender que a gente está num contexto, né, socioambiental de uma riqueza inestimável, e os grandes guardiões, né, desse contexto socioambiental no qual vivemos, né, as culturas indígenas que temos. E quando a gente olha a arquitetura indígena, que poderia ser, né, uma outra conversa à parte pela riqueza, né, que tem, e enfim, para mim é um aprendizado constante. Cada vez que eu viajo, eu visito aldeias, eu visito lugares onde consigo entender e aprender mais. A gente vê que tem soluções bioclimáticas de uma sofisticação absoluta, né? Soluções técnicas, tecnológicas, ambientais, dinâmicas internas de uso dos espaços, de relacionamentos, né, sociais e culturais muito avançadas, e mais que tudo endêmicas, conectadas a uma situação bioclimática própria brasileira, né, considerado como um contexto, né, dos biomas que temos. Assim, cada região tem as próprias arquiteturas, né, relacionadas aos próprios biomas e afinadas, né, com fluxo de energia, matéria e informação num sistema, né? E este fluxo, ele não tem uma luta com este fluxo, senão tem uma adaptação a este fluxo. O que, por exemplo, nas arquiteturas ocidentais, né, que não são originárias daqui, muitas vezes, né, particularmente na arquitetura do século passado, né, tem modernista, tem sempre esta luta contra a natureza, né? Fazer umas lajes enormes de sustentar uns pesos, dizemos, uma dimensão de domínio, mais que uma dimensão de adaptação e de sensível interface com a natureza, o que acontece em muitas arquiteturas indígenas. E elas me inspiram, assim que muitos projetos que a gente realizou e está realizando atualmente, elas vêm desse lugar, né? Mas trazendo isso para o futuro, né? Qual é esse lugar, né, do ancestral e este lugar do futuro conjuntos? Porque para mim a ancestralidade é futuro. E como a gente, né, trabalha nessa dimensão de novos materiais, no conhecimento ancestral, valorizando a arquitetura ancestral e levando também nas novas experimentações e novas formas. Esta casa arca, uma estrutura autoportante também. Esse sistema construtivo vem do Israel, são estruturas pré-moldadas, né, para galpões, inspiradas nos Assurini, arquiteturas dos Axanincas, outra né, nação indígena muito avançada enquanto construção. Foi a inspiração da casa Acha, uma arquitetura onde eu queria muito estudar esta relação do tempo na arquitetura, porque no nosso mundo ocidental a gente vive espaços separados, né? Vive às vezes um quarto de X metros quadrados, seja 15, 20, 30 metros quadrados, 50, por um tempo, X horas, a sala por X horas, cozinha, banheiro, tudo está dividido em espaço, a gente nunca vivencia a casa por completo. Muitas das malocas, elas sendo usadas 100% do tempo, assim que de manhã era um lugar do alimento, à tarde era um lugar dos trabalhos manuais, à noite um lugar de encontro, depois do dormir. E este espaço ele fica se transformando, e nas casas Axanincas se usa muito beral para guardar todo o mobiliário. Quando você transforma o mesmo espaço, se numa casa de 100 metros quadrados, você usa 100 metros quadrados todo o tempo, transformando a função. O que muitas vezes nas nossas arquiteturas ocidentais a gente usa espaços separados do dia, a gente nunca vivencia num espaço maior, né? Sempre vivencia em pequenos espaços. Esse é um estudo, eu acho, sobre o tempo, né, na arquitetura, que é outra dimensão interessante de pensar, não é só o espaço, como a gente vivencia o tempo. Aqui um desenho bem funny, assim, são raízes escora, né? O palmito Jussara foi a inspiração da estrutura de raízes da Casa Macaco, por exemplo. O palmito da Jussara, ele tem uma capacidade muito inteligente de se equilibrar nos terrenos muito íngremes, lançando raízes. A morfologia desta raiz se chama raiz escora, né? Ela fica lançando as raízes e adaptando de forma dinâmica ao equilíbrio. Essa foi a ideia também dessa casa, onde tem bastante pilares de estrutura muito fina, né? Para se adaptar ao declive. E nessa casa, por exemplo, o estudo foi
como a gente percebe a verticalidade das nossas florestas. Tem outro lugar muito colonial, né, do nosso perceber a paisagem, né, que é um olhar horizontal, que é um olhar bastante, né, que vem da iconografia criativa, artística, né, dos quadros renascimentais até hoje em dia, até as fotografias, né. Bom, agora, né, com o TikTok é já vertical, né, com o Instagram, mas era totalmente horizontal, porque esse nosso olhar, ele é um olhar horizontal, né, da paisagem, dos morros, né, dos lugares com menos vegetação. Mas o olhar das florestas mais fechadas, né, dos biomas, né, mais fechados, como a Mata Atlântica, a Amazônia, a meu ver, um olhar vertical, onde você aprecia a natureza de forma vertical, porque senão você tem que tirar a vegetação para olhar lá longe, às vezes você tem que olhar perto da natureza, perto em você, procurar esse lugar, né, da intimidade com a natureza que eventualmente pode acontecer de forma vertical, falando, né, dos biomas verticais do Brasil, que não são todos, né. E aqui a experimentação e a pesquisa foi essa. Esta casa, como todas as casas que vocês viram, não teve remoção nem de uma árvore, nem de pequeno, nem de médio porte. Ela foi inserida exatamente entre as árvores, onde a ideia é você ver a vida vertical entre as briófitas, como se organizam todo o ecossistema de forma vertical, e também pensar que, a meu ver, paisagismo no Brasil é reflorestamento. Fazer paisagismo é reflorestar, ainda mais na situação no qual estamos hoje em dia, trazer imagens, né, paisagísticas que vêm, né, da Babilônia, da Antiga Roma, da Grécia, vamos no Renascimento, jardins franceses, ingleses, a chegar os italianos, árabes também maravilhosos, né, de Córdoba, mas isso é tudo importado de alguma forma num contexto paisagístico muito diferente. Quando a gente fala de paisagismo, a meu ver, no contexto da Mata Atlântica, da Amazônia e também do Cerrado, para mim é reflorestamento. E aqui o paisagismo é esse, né? Toda a área foi reflorestada também com jussaras, tiver na mata secundária, né? Esta ideia, né, também de entender que às vezes esse estudo, né, da natureza, dos sistemas, das dinâmicas, não é só na forma ou não é nas texturas, nos padrões, mas também no metabolismo. O metabolismo é outro, né? Outra definição que caracteriza, né, a vida e como a circulação de energia acontece. Nesse projeto no Natural da Terra, que a gente fez uma reforma dos últimos andares, era justamente esse lugar, né, de pensar o que acontece a nível energético. De fato, a gente tem uma horta em cima que produz alimentos para os restaurantes. Todos os restaurantes vão na composteiras, tem a parte, né, do biogás, fica sendo produzido que volta para os restaurantes, a produção, né, de energia solar, assim que também tem toda a parte de reciclagem e de triagem dos resíduos. Qual é este metabolismo arquitetônico, né? Como a arquitetura pode funcionar como um organismo vivo? Esta metáfora, né, da arquitetura que venha do mundo orgânico e não do mundo mecânico, né? Até agora, depois da Revolução Industrial, todos os nossos parâmetros são mecânicos quando a gente olha na arquitetura, né? Até a nossa forma de falar é mecânica. Agora, como trazer os parâmetros orgânicos dentro da arquitetura e repensar na arquitetura desse ponto de vista? Esse é o nosso ateliê, né, em São Paulo, que é um showroom, galeria, ateliê. E esse foi um processo, né, também para a última Bienal de Arquitetura em Veneza, onde a gente fez uma exposição justamente falando de uma série de projetos desse lugar, deste olhar orgânico da arquitetura. Não tanto se a forma é curva, é quadrada, a meu ver não é essa a questão, né? Mas é como os paradigmas com os quais a gente projeta, as inspirações, né, as vocações que a gente traz venham do mundo natural. E a nossa exposição em Veneza foi justamente mostrar os processos criativos de cada um desses projetos. São 8 projetos que a gente está realizando na Amazônia, e cada um deles, como ele se conecta no contexto socioambiental, né, da sociedade e do ambiente, né, natural, e das comunidades que vivem nesse ambiente, né, porque a Amazônia ela é habitada, e como criar esta bioeconomia, né, que sustenta uma floresta sempre em pé, e como a arquitetura traz eventualmente possíveis caminhos. A gente está aprendendo isso, né, para a manutenção, né, da vida dos seres humanos juntos, né, num contexto com outros seres, né, com outros seres não humanos, né, que são muitos.
e como a gente às vezes consegue projetar eventualmente para facilitar essas dinâmicas, né, produtivas, de produzir dentro na floresta de uma forma sustentável, de uma forma da bioeconomia. Assim que é uma série de projetos no qual a gente foi convidado, né, a participar, com uma série de clientes que estão, né, nesse caminho. A gente espera poder contribuir na realização desses projetos. Essa a Biblioteca Flutuante do Lago Mamori é um projeto com a fundação, com o Goethe Institute e Prinz Claus, né? Foi um projeto, né, patrocinado por eles para criar esta biblioteca flutuante. A estrutura dela, ela é feita a partir de um frame recíproco, né, que a gente chama. É uma experimentação nesse tipo de cobertura. Vou acelerar um pouco. As escolas do Rio Negro, já foram realizadas 3 escolas no Baixo Rio Negro. Já vamos ter em breve as fotos. A ideia é que as escolas ficam sendo feitas pelas comunidades e a manutenção das escolas seja feita pelas comunidades, né? São projetos patrocinados, né? Assim que vai ter mais 30 projetos da Fundação FAM, né? Amarindo Malaquias, Fundação Amarindo Malaquias, que está levando este projeto, e patrocinadores que estão doando para ter escolas que as mesmas comunidades construam e façam a própria manutenção com os materiais locais. E a nossa tipologia é este lugar, né, entre as escolas, né, ribeirinhas e as construções ancestrais indígenas do Baixo, Médio e Alto Rio Negro, trazendo umas componentes estruturais muito simples, né, que podem ser construídas, fácil manutenção e fácil reprodução. Por exemplo, aqui a cobertura é feita de telhas feitas de resto de garrafa PETs recicladas nos igarapé de Manaus, que é uma empresa que produz. E a mesma escola, eventualmente, ela pode estar terra firme sobre palafitas e flutuante. Essa capacidade, né, de se poder adaptando. Outro projeto na Amazônia, o MUCA, Museu de Ciência, né, um museu que justamente quer incentivar a bioeconomia para os jovens, um museu para os jovens de lá, né, em Belterra, para que entenda que está no lugar certo, no momento certo, de criar uma bioeconomia da abundância, né, de produtos diretamente, né, da Amazônia, mantendo a floresta em pé, assim, procurando outros caminhos que são muito mais lucrativos para o ser humano e outros seres, um lucro, um win-win para todos dentro no contexto da floresta. E o nosso projeto foi criar esse lugar de aprendizado, de sensibilização e de exposição, né, da biomimética. O que é a biomimética? O que podemos aprender com a tecnologia da natureza e usar essa tecnologia para criar novos bioativos, novos produtos. Também tem na parte de zoologia, botânica, juntos com universidades de Santarém. E também vai ser a primeira exposição, né, de biomédicas, que estou curador, juntos com a biomimetista Alessandra Araújo, com uma série de projetos também brasileiros, né, de soluções inspiradas na inteligência da natureza. E tem um monte de soluções. Na internet dá para encontrar. A gente está expondo uma série, né, de soluções, tipo estudo de slimes, slime molds, né, ou de como proliferam, né, organismos também como os micélios. Isso foi usado também no desenho dos metrôs em Tóquio. A garra das formigas, esse é um designer brasileiro, né, que ganhou um prêmio e criou umas mini ganchos, né, para fechar feridas, né, a partir desta garra. Ornilux, um vidro criado para que os pássaros não batam, porque tem uma textura que só os pássaros veem, numa visão de infravermelho. A gente tem 50 mil pássaros por ano que morrem em São Paulo. 50 mil pássaros. Esse é um vidro, eventualmente vai ter outras soluções inspiradas nisso. Tem o nosso projeto, tem outros projetos de biomassa, tijolos, elementos construtivos feitos a partir de fungos, né? Tem hoje em dia, né, tanto produto de design quanto produtos já construtivos. Eletroluminescência, produção através de fotossíntese energética de fachadas energéticas, sistemas eólicos inspirados em barbatanas de baleias, onde estas pequenas protuberâncias diminuem de 25% o atrito do ar, arquiteturas inspiradas em controle de temperatura de cupinzeiros, que conseguem controlar a temperatura de 20 graus de diferença para, né, os próprios plantios, né? Tem uma série de formigas e cupins que usam, né, plantios, eles plantam fungos, né, e se alimentam deles para criar açúcares, assim que tem sistemas inspirados nessa inteligência. Muitos produtos também de texturas, de acabamentos, de tintas inspiradas tanto na pele de tubarão para barcos, quanto na Alemanha tem bastante tintas patenteadas
inspiradas na flor de lótus. Tem aquelas bolinhas, né, na água, porque a folha nunca, né, não fica molhada, a água desce, né? A nível microscópico, nível micro, são pequenos bumps, né, na textura que consegue se autolimpar. A flor de lótus é um blockbuster, né, dessas soluções, e foi usado muito nas tintas para prédios. Aquele é o escarabeu, o bichinho da Namíbia, o qual consegue ficar no meio do deserto, pela diferença de temperatura, ele consegue né, condensar nas próprias costas, por também nos microbumps, à noite a umidade, e de manhã beber um monte de água. Essa técnica foi usada por uma série de projetos, está sendo feito agora na Arábia Saudita, de você captar a umidade do ar à noite e criar uma abundância de água. Essas são soluções da natureza, né? São designers, né, que evoluíram milhões e milhões de anos. São soluções que a gente encontra em quantidades infinitas, né, no Brasil. Assim que a maior riqueza nossa é a natureza, a inteligência da natureza, na natureza viva, né? E uma natureza diferente, diversificada e plural, não mono. E é nesse lugar a gente fala disso justamente, né? Fala para as crianças de estar, né, no lugar certo, no momento certo, para desenvolver esses bioativos e desenvolver esta tecnologia, alta tecnologia da floresta. Outro projeto que estamos colaborando, né, do Amazônia 4.0, são laboratórios criativos da Amazônia, que é esta série de unidades. O primeiro protótipo já foi feito em São José dos Campos, e agora vamos levar ele para a Amazônia, que é uma pequena biofábrica, onde ela aterriza num lugar, literalmente, né, de forma muito leve, porque quando se fala de fábrica, chega a este lugar pesado, né, de uma indústria 1.0, mas quando se fala de 4.0, é uma indústria que eventualmente trabalha com este lugar metabólico, com lugar, mas o que se produz aqui, a ideia é que as comunidades podem exportar não o cacau ou o cupuaçu, né, como uma commodity, sino exportar o melhor chocolate com valor agregado de 100 a 500% em cima do produto. Assim, como a gente cria uma estrutura, né, com tanto, né, elementos de captação, de secagem, de criação de nibs, máquina de impressão 3D para criar, né, todos os recortes, o packaging, e o produto sair eventualmente de drones, né, como o sonho da equipe, né, diretamente para as lojas, assim que, ou para ser exportado. Assim que a ideia é você manter uma floresta em pé através do valor agregado altíssimo sobre, né, o produto final e não sobre as commodities. Nossa arquitetura traz eventualmente uma opção possível, né, são muitas, mas a gente estuda esta opção de criar estas biofábricas que se sustentam, né, a nível de energia e a nível também de metabolismo interno. De novo, qual é a forma dessa arquitetura? É consequência desse metabolismo, né? Desse lugar onde você tem que secar os produtos, tem que fazer os nibs, eles entram para uma área estéril, né? Eles também têm um processo muito delicado, muito tecnológico para ele virar chocolate, né, em si, e também depois toda a parte de packaging. Isso é uma questão de temperatura, é uma questão de metabolismo, né, de fluxo de água, de energia dentro desse sistema. Assim que quando a gente fala de metabolismo na arquitetura, esse estudo, né, que nos interessa implementar dentro dessas arquiteturas. Implementar, né, é legal que tem a palavra planta dentro, né? A gente fala de plantas quando faz arquitetura, né? Assim que tem um lugar de plantar, né? Qual é esse lugar de construir ou de plantar? Nesse projeto que é o Mirante do Madadá, né? Que é um hotel que a gente está realizando no Rio Negro também. Ele está sendo feito numa região que era uma fazenda antiga, né? Abandonada, 30 anos, tem uma mata secundária, e cada um desses elementos ele foi colocado exatamente num espaço sem tocar em uma vegetação existente, e todo o resto vai ser replantado com agrofloresta, assim que praticamente vai ter um 100% de recuperação da área, e os lugares onde está sendo colocadas as casas já eram abertos. Isso nos coloca no lugar de implantar a arquitetura como se foram caso umas sementes, né? E nesse projeto são arquiteturas leves, em estruturas metálicas com membranas, são a mesma membrana que você vê quem conheceu o mercado do Ver-o-Peso em Belém, maravilhoso, aquelas membranas que já tem 30 anos, né? São as membranas tensionadas, e essas são as experiências
de arquiteturas de imersão dentro na floresta. Tem arquiteturas verticais e horizontais, dependendo do lugar, umas mais próximas, né, ao rio, outras mais dentro, entre as árvores, para você, de novo, se conectar com a verticalidade ou você ter uma vista. E a casa principal, né, que é um hotel de 12 quartos, cada quarto é bastante generoso, né? E tem uma casa principal com piscina, com restaurante, e toda esta área, né, social, integrada entre as acomodações, que varia, né, entre 120 e 150 metros quadrados. São quartos que, né, tem o próprio private spa, né, tem uma área de estar e uma área também de poder estudar dentro. São estruturas pré-fabricadas, né? Eles chegam com uma certa praticidade, né? E montadas a frio. Esse projeto eu queria mostrar porque ele traz um outro organismo muito parceiro nas nossas cidades, que a gente se dá pouco conta, né? Que são os manguezais. Até que acho que é um ecossistema, né? O manguezal, o mangue, como plantas, é um ecossistema muito diversificado. Que aliás contém muitos outros organismos, né, nesta parceria, nesta colaboração de coexistência, porque de fato nenhum organismo não consegue sobreviver sozinho, né, no planeta. Assim que tem esta mala interpretação ou manipulação histórica do que é, né, evolução, né, que o mais forte sobrevive. De fato nunca foi falado que o mais forte, né, sobrevive. E os cases na biologia, pelo menos, né, que a gente está vendo, que a maior parte dos organismos sobrevivem porque colaboram, porque estão em parceria, não porque são mais fortes dos outros, né? Poucos organismos predadores conseguem se manter na cadeia porque são eventualmente mais fortes. Assim que essa ideia de colaboração na natureza é uma ideia que me inspira muito na forma de viver, na forma de trabalhar, na forma de nos relacionar. E o manguezal e o mangue é um exemplo colaborativo. Além do que, a gente foi convidada para apresentar esta instalação no Design Miami, e eu dei uma palestra na cidade, porque queria trazer muito, e conheci os mangues de Miami, aliás, que é maravilhoso, quem estiver pegando na canoa, entrar nos manguezais, dentro da cidade, com pássaros, caranguejos, é um mundo de sonhos dentro da cidade, porque está dentro da cidade. E quando a gente fala do manguezal em Miami, ou no Caribe, ou no Brasil, a importância do manguezal para sustentar, né, as nossas orlas, tanto na água salgada quanto na água doce, é fundamental. Não, tirar os manguezais é uma perda da nossa resiliência, das nossas cidades, da nossa forma de viver. E o que foi discutido, né, em Miami, também na Bienal de Veneza, fiz uma outra exposição coletiva sobre esse projeto que é Roots, era trazer esta inspiração nas estruturas, né? Este é um scripting, como a gente projeta as nossas estruturas, em uns casos, nesse caso este manguezal, para estudar, né, como ele evolui, como se adapta, quais são as partes, né, de estruturação. Esta é uma simulação, é uma maquete, né, que a gente produziu e imprimiu, mas acho que ilustra bem esse processo orgânico de ramificação, né, estrutural, que permite, e a gente trabalhou nesse projeto para fazer um pavilhão, finalmente, de 6 metros de diâmetro, todo feito em estrutura de aço, lá em Miami, e a Tideli ajudou, né, com patrocínio de cordas, que todo revestido manualmente, né, essa estrutura foi revestida manualmente com cordas para criar, né, este pavilhão que recebeu por 6 dias uma série de aulas, de palestras, e falando, né, de como é importante termos dentro de nossas cidades os manguezais. Finalmente, esse é o projeto que abrimos anteontem no Rio, né? É o Portal Natura, é um espaço, eu filmei com o celular, é meio tosca a filmagem, tá? Mas ainda não temos as filmagens. É um portal que é um projeto de 1 ano, né, com vários criativos, né, da Amazônia e com a Natura, que né, está apostando justamente no valor da nossa floresta em pé e de um projeto de arquitetura que traz este lugar de pensarmos qual seria este portal futurista, né, de se conectar à floresta através da arte, através desse lugar menos óbvio, né, este lugar totalmente futurista, né, que a gente imagina e a gente enxerga, né, que a Amazônia é. Assim que nesse projeto a gente fez uma colaboração com uma série de artistas da Amazônia que trazem palavras, trazem músicas, trazem imagens
desse lugar que a gente imagina é o futuro, né? Se conectar, queria também um pouco falar disso. Esse é meu primeiro projeto de arquitetura tropical em Costa Rica, 30 anos atrás. E esse lugar de se conectar à natureza é até muito romantizado, né? Esta coisa, vou para a natureza para me conectar. Somos natureza, cada um de nós se conecta com o próprio ser, com quem ama, com nós mesmos, com o nosso corpo, com nossos sonhos, quem medita, né? Se entende que fazemos parte desse sistema, mas muitas vezes a gente precisa, todos nós, eu inclusive, igual como todos, sairmos, né, de um contexto urbano para fazer essas imersões. Isso que também me trouxe para o Brasil, né? Eu cheguei no Brasil 15 anos atrás, morava em Barcelona, e para uma série de workshops dentro na floresta amazônica para levar estudantes na época, né? Eu sou co-diretor da Architectural Association, Visiting School Amazon, né? Que é uma escola de Londres, e a gente cria workshops aqui. E é muito forte, né? Para mim, sempre no aprendizado, quando você leva um grupo, né, de participantes, seja estudantes, seja profissionais, num contexto natural, as dinâmicas de grupo que acontecem, e os exercícios, né, que a gente cria, que são exercícios, né, de conexão, de parametrização, de observação, de prototipagem de ideias, né, para chegar em possíveis produtos, em possíveis caminhos, né, para realizar produtos, mais que produtos, né. E em 10 dias, muitas vezes um grupo de 10 pessoas, 15 pessoas cria o que no escritório eu acho que não conseguiria fazer em 2 meses, né? Porque é esse lugar onde você se desconecta, né, de uma série de barreiras, preconceitos, lugar se conecta com outros humanos, e não só humanos, né? Porque nosso mundo tem que ser um pouco maior de pensar só que somos nós seres humanos nesse mundo, né? Quando o mundo vira maior, a nossa inspiração vira maior, a gente começa a escutar, a ouvir o que temos em torno, e a gente começa a criar com um furor divino, assim, de uma rapidez incrível. Assim que esses workshops muitas vezes, né, criam uns drivers de possíveis projetos, às vezes eles são exercícios, né, mais acadêmicos, e ultimamente a gente está criando, este foi com Decor Tiles, foi em maio, né, deste ano a gente levou um grupo de arquitetos, designers, arquitetos decoradores, maior parte, né, selecionados por Decor Tiles. Ficamos num hotel, né, por uma semana na floresta, com vários séries de exercícios, né, viagens, turismos, passeios, para justamente também ter um lugar lúdico, né, de se conectar neste ambiente. E os resultados, né, desse exercício era justamente observar como é que a natureza trabalha com peles, com membranas. Qual é este lugar, né, do revestimento na natureza? O que ela está revestindo? O que é dentro, o que é fora? Como evoluem estas texturas? Como elas se comunicam? Quais são as funções dele, né? E do lado funcional, e eu sempre trabalho com uma bióloga, né, biomimetista. Eu não sou biólogo, sou amador, amante da biologia, mas fico sempre trabalhando com uma bióloga, e eu como arquiteto e designer, a gente trabalha juntos para justamente conduzir, né, poder sair com uma série de inspirações e ideias, né. Eu queria fechar, né, esta parte com trazermos este lugar, qual é, né, as nossas civilizações, né, a nossa civilização na relação da arquitetura, né, com o contexto natural. A gente nunca se separou da natureza. Isso é uma visão muito romântica, que a natureza está lá, nós somos diferentes, a gente se separou, temos que voltar. Essa separação não existe, né? É uma invenção, claramente, né? Uma fantasia, eventualmente pouco conveniente, né, para a gente poder evoluir, mas ela nunca aconteceu, porque todas as arquiteturas, todas as civilizações nasceram, evoluíram, se extinguiram, sempre nessas dinâmicas, né, ou por mudanças climáticas, ou por mudanças de esgotamento de recursos, né, ou bens naturais, ou por maltrato do próprio entorno. Algumas vezes também a história ensina, né, por conflitos, mas a evolução, né, das civilizações, ela sempre se adaptava às dinâmicas climáticas. Isso é um lugar no qual a gente está hoje em dia também, né? Parece que está tendo um lugar onde a gente está sentindo, né, a nossa civilização, nosso mundo, né, estar em questionamento sobre a estabilidade, né, do que a gente imagina ser estável, e na natureza nada é estável, tudo se transforma, tudo evolui, nada fica. E essa beleza da vida, né, da natureza, eu acho, e da nossa arquitetura também tem a capacidade da gente experimentar arquiteturas que se adaptam
essas transformações. E a gente está num momento de transformação climático, civilizatório, ético, qual seja, né? Tudo vem juntos através de uma transformação, né, do nosso ecossistema, do nosso entorno. E a pergunta é como, né, como arquitetos, como pensadores, como seres humanos, a gente consegue entender, antecipar, se adaptar a essas transformações. Quais são nossas arquiteturas que se adaptam a essas transformações? Quais são os nossos parâmetros que a gente tem que eventualmente evoluir, mudar de comportamento, de consumo, de relacionamento, para, né, nos afinar com as forças da natureza e evoluir em conjunto, né, com outros seres, no sentido de mais de coevolução que de briga, né, que tentar, né, ter esta palavra, né, de guerra contra o câmbio climático. Acho que é mais, né, como a gente se assume essa transformação e pensa, né, como o ser humano e outros seres vão conviver. E provavelmente um dos caminhos é conviver com outros seres, né? Com outros seres que não tem melhor máquina de limpar o ar que as árvores, não tem melhor máquina de limpar os rios, né, que os micro-organismos. Como a gente olha para a inteligência, a tecnologia da natureza, se afina em conjuntos e evoluímos juntos, né, nessas passagens. Pensando que o planeta Terra é um grande organismo, né? É Gaia, é um organismo que consegue, né, por bilhões de anos, conseguiu, né, manter e se adaptar, né, a parte da biosfera com os organismos em conjunto, né, criar condições para a vida prosperar, né? A vida cria condições para a vida. E neste olhar, né, que é um organismo, nós somos parte, né, células destes organismos, também nossas florestas são superorganismos, né? Superorganismos no sentido, organismos compostos por milhões de outros organismos colaborando em conjunto de forma resiliente. De fato, as florestas, elas sobrevivem por milhares de anos, a mesma floresta consegue sobreviver. Por que a nossa cidade não consegue sobreviver por tantos anos, né, se não colapsa? Será que a gente pode aprender com a resiliência, né, das florestas, parâmetros como no feedback loops energético, trabalhar em rede, né, capacidade de descentralizar sistemas e processos produtivos? Como a gente consegue aprender a nível logístico, operacional com a floresta e pensar nas nossas cidades que ela venha do paradigma orgânico e não do paradigma mecânico, né, que eventualmente é muito mais custoso e pouco eficiente hoje em dia. E como a gente também considera o nosso organismo, né, as nossas células, também como nas comunidades andantes, né, eventualmente também a nível consciente, subconsciente, a nível também de umas dimensões mais sutis. Eu acho que a gente entende que esta diversidade nossa interna também, mais que indivíduos, sermos mais divíduos, né? Sermos mais múltiplos que unos. Eu acho que essas palavras, assim, gostaria de trazer numa provocação que para mim é um caminho de pesquisa, assim, de criação, né? Quem está mais familiarizado com teoria de sistemas, que aliás são técnicas e metodologias muito interessantes para entender complexidade, né, de sistemas centralizados, sistemas descentralizados, sistemas distribuídos. E acho que hoje em dia tem uma quarta revolução, né, ou evolução depois da industrial, acho que uma evolução ecossistêmica, de entendermos a tecnologia da natureza, né, como a gente se afinar com essa tecnologia na abundância da vida e conviver, né, e evoluir em conjuntos. E uma última imagem, o tema, né, da Bienal de Arquitetura do ano passado era como vamos viver juntos. Acho que esta pergunta é para todos nós, né, em todas as dimensões, naturais, sociais, culturais, como vamos viver juntos, porque a gente tem que viver juntos e num momento e num mundo muito polarizado, muito dividido, muito separado, né, procurar de estarmos juntos, porque juntos nós seres humanos e outros seres, né, a gente consegue superar, né, qualquer dificuldade, consegue evoluir e conviver. E isso é arquitetura. E esse é o ancestral, este é o futuro, isso está fora do tempo, né, isso é nós. E a minha pergunta era, né, como vamos viver juntos com todas as outras espécies? Imaginando, né, sonhando juntos, porque o sonho é muito importante, né, o que a gente sonha. Quando a gente sonha juntos, isso acontece, né? Quando cada um de nós sonha separado, é mais difícil, fica naquele lugar do sonho, mas o sonho é muito potente. Quando a gente consegue imaginar um futuro,
ele eventualmente aconteça. E a gente tem que imaginar, eu acho, e eu gosto de imaginar esses futuros. Por exemplo, eu estou imaginando aqui São Paulo no 2030, né? Que seria o Rio Pinheiros, que hoje em dia é uma dor, né? De ver o Rio Pinheiros, de ver outros rios, né? Maltratados nas nossas capitais. O que seria um Rio Pinheiros onde a gente toma banho? Por que a gente não pode mais tomar banho nos nossos rios? O que seria um rio onde a gente traz a floresta, traz a Mata Atlântica, a Anhirã, de volta para nossas cidades, para a natureza despolir nosso ar, os micro-organismos despolir os nossos rios, e a gente conviver neste lugar pacífico, né, com os outros seres. Eu acho que de encontrar esta paz, né, na cidade, com os outros organismos, em todos os outros lugares, todos os nossos biomas do Brasil, eu acho que a gente está fazendo o maior projeto de arquitetura do futuro. Obrigado. Marco, fantástico. Eu que não sou arquiteto, não entendo nada de arquitetura, fiquei aqui completamente embevecido aqui te ouvindo. Maravilhoso. Além de tudo, é uma simpatia, viu? Parabéns. Demais. Então, gente, olha só, se quiserem mandar pergunta aí no direct, conforme só enviar que a Cláudia manda para cá, tá? Já temos algumas coisas aí. E, Ariane, obrigado. E vou passar para ti primeiro aí. Começar aí com as perguntas para o Marco. Temos alguns minutinhos aqui de pergunta, porque depois nós temos um coquetel ainda, viu, gente? Tá? Certamente gostaríamos de ficar te ouvindo aqui por muitas horas, né? Mas tem gente aqui que vai fazer 250, 300 quilômetros ainda hoje de volta, né? Então, temos alguns minutos aqui para perguntas. Se quiserem, pode enviar. E começa aí, Ariane, por favor. Boa noite, gente. Primeiro, agradecer a parceria que a gente tem aqui com a Elevato. Antes de eu fazer a primeira pergunta, Marco, quero te parabenizar e agradecer por todo o conteúdo que tu passou, que compartilhou com a gente, que foi muito rico, muito incrível. Eu fiquei também aí na plateia babando com todos os projetos que tu apresentou. Então, vamos lá. Primeira pergunta que temos. Que elementos da natureza podemos usar para aplacar nosso frio e umidade? Muito bom. Eu não tenho soluções, né? Mas eu tenho boas perguntas também. Tem um lugar muito bom de perguntas, assim, também práticas, de funcionalidade, né, da natureza, porque quando a gente fala nesse lugar mais holístico, né, que eu acho que é importante, da filosofia, né, da arquitetura, o que é arquitetura hoje em dia, quais são, né, as soluções práticas, né, quais são as soluções que a gente encontra. Tem um lugar que eu gosto muito de consultar, se chama asknature.org, né? Eu faço parte deste conselho, é da Universidade de Arizona University, né, do Biomimicry Institute, e lá você pode, por exemplo, ter uma pergunta prática e você encontra organismos que têm este mesmo problema. Assim que, provavelmente, esta pergunta vai ter vários tipos de soluções, né, funcionais, tecnológica, de materiais, né, como são os organismos usam, né, para se aquecer, esfriar, questões metabólicas, né, será que um organismo tem a capacidade de adaptar a temperatura ou acumular, como né, pelo sol, outros têm um metabolismo acelerado, ou tipo de textura de pele, por exemplo, né, os cactos, né, ele trabalha de uma forma muito inteligente, né, o cactus, aquelas ondulações que vocês vêem no cactus, quando ele acumula água, né, ele expande, aquela ondulação é menor, por isso ele tem uma incidência maior de sol, e quando ele encolhe, aquela ondulação ela é maior, e a incidência de sol é menor, são os brises, né, que ele usa para se resfriar e conter a temperatura. Assim que a gente não tem uma solução, né, na natureza, tem eventualmente milhares de soluções ao mesmo problema. Mas não é tão fácil, a partir, né, de uma observação, você chegar numa solução de design, de um projeto, né? Porque muitas vezes a gente se seduz por uma solução formal, né? E tem aquela coisa, minha casa está inspirada nas folhas e o teto é em forma de folha. Não é, a meu ver, não é isso, né? E quais são as estratégias, quais são as
táticas, né, que a natureza usa ou algum organismo usa para encontrar soluções. Mas acho que tem provavelmente dezenas de soluções a esta pergunta, tanto no mundo vegetal quanto no mundo animal. E a minha sugestão esta pergunta tem que ser transformada em um diagrama de funções, né? Você tem um problema, transformar em um diagrama de funções e a partir desse diagrama de funções tentar identificar qual é o organismo, qual é o case na natureza que tem eventualmente um problema parecido e aí fazer um match de possíveis output e soluções. Isso passa por uma triagem depois de seleção de materiais, de técnicas construtivas, de como vai ser usado até virar um produto. É um caminho eventualmente mais complexo, mas vale a pena. Muito bom. Írio, contigo. Ô Marco, digamos que aqui, algum dos nossos arquitetos aqui da plateia, eu quero começar a utilizar a ancestralidade nos meus projetos, né? Trazer essa inspiração. Tu daria algumas dicas, assim, por onde começar? Quais são umas 3 ou 4 dicas? Só começa por aqui, começa por ali. Olha, acho que no meu caso, do meu lugar, né, assim, o que eu considero ancestralidade, é observar a natureza, né, observar o designer mais ancestral, né, que a gente pode se relacionar, e é muito fácil, é gratuito de todos nós, é o direito e a liberdade e responsabilidade de cuidar desse designer. Segundo, acho que valorizar e conhecer, entender as inteligências ancestrais do Brasil mesmo, né? Na arquitetura, no design, na visão do mundo, né? Que são nossas comunidades, civilizações, né? Indígenas. Valorizar, respeitar e conhecer, né? Interagir, se relacionar e aprender e participar, evoluir, né? Em conjunto. E também, em terceiro lugar, acho interessante também se libertar um pouco desse lugar do mercado, né? Que a gente só trabalha para cumprir funções de mercado. Se libertar um pouco desse lugar de, né, o que o mercado vai querer, o que o mercado não vai querer, porque acho que estamos no momento de construir este futuro em conjuntos, né, e tanto, né, com arquitetos, com parceiros, com, né, fornecedores, ter a coragem de experimentarmos novos caminhos, né? Acho que isso é fundamental hoje em dia. Muitas vezes o mercado não sabe também exatamente o que quer, né? Quando a gente apresenta algo completamente diferente, às vezes é alguma coisa que ele quer, mas que ele ainda não sabe o que quer, né? Entendendo que um mercado é uma realidade intersubjetiva, né? Sim. Assumindo isso, acho que é uma consequência dos nossos caminhos e nossas percepções. Assim que acho que, como você falou, no momento que a gente eventualmente experimenta, procura um caminho e tem outros, né? Outras pessoas que acham interessante porque vêem valor, que aquele caminho tem um valor grande não só para o mercado, mas para o nosso futuro, né, como espécie. Aí começa a ter um interesse muito mais forte, né, que une as pessoas. Acho que não é só o mercado. Sem dúvida. Ariane. Vamos lá, mais uma. Aqui tem uma que foi citada a importância de trabalhar juntos e sonhar juntos. Seguindo essas premissas, como funciona a ordem e concepção dos projetos no ateliê de vocês? Uau, essa pergunta, né? Se foram uns anos atrás, eu até tinha uma metodologia, né? Acho que foi muito forte, né? Nesses últimos anos, né? Também na pandemia, como se transformou a nossa forma, né? De trabalhar também, de se relacionar. Eu acho que cada projeto, caso é caso, né? A gente tem uma equipe muito horizontal, ou pelo menos eu acho que é uma equipe muito horizontal, onde quando o projeto vem, né, o primeiro insight, os primeiros momentos, eu como diretor criativo trago, né, umas inspirações, abrimos a mesa, né, com a equipe, cada projeto está levado por uma equipe, mais multidisciplinar melhor, de vários backgrounds, equipe muito jovem, né, muito assim, arrojado, corajoso, às vezes demais corajoso, mas eu gosto disso. E a partir disso a gente vai afunilando, né, as ideias para elas se adaptarem. A gente trabalha com tempos muito rápidos
e para poder realizar uma quantidade de projetos, a gente tem que chegar num ponto onde os projetos vão se afunilando em testes de materiais, em técnicas. Assim que, para nós, a multidisciplinaridade vem na parte criativa, com envolvimento, às vezes, de biólogos, de engenheiros, de outras áreas, e na parte produtiva é muito importante o feedback constante com quem vai executar. Um pouco diferente do escritório de arquitetura, acho que hoje todos estão se transformando como escritórios também, onde você tem um projeto e manda ao executivo ou manda para executar. Nós temos uma produtora interna, assim que já na concepção do projeto a gente testa materiais, prototipa, gosto muito de fazer protótipos, de testar como funciona antes do projeto ir para frente. Para mim a criação é não só uma criação conceitual, mas uma criação nos materiais e nos performances dos materiais, como vai ser usado, qual vai ser a sensação, luzes, cores, dependendo do projeto, vai em conjunto. Assim que o trabalho em conjunto, numa ideia não linear, não industrial, de uma cadeia de produção. O que a gente quer sair é desta linearidade mecânica de perceber onde dizemos no arquiteto está a pesquisa de mercado, tem um design arquiteto e vai na execução. A gente tenta simular esses processos internos na complexidade inteira, né? No pequeno, mas isso que para mim é esta multidisciplinaridade dentro. Ótimo. Pegando o gancho, Ilho, só um minutinho, pegando o gancho do escritório aí, tem uma pergunta que gostaria de saber como começou o teu escritório, tá? Se essa ideologia já nasceu ao nascer o escritório, ou foi uma coisa que evoluiu com a experiência? Olha, acho que evoluiu, tudo evoluiu, né? Não queria ter um escritório, né? O meu fim não era ter um escritório, assim, nunca quero ter um escritório. Simplesmente o escritório nasce como uma estrutura, né, colaborativa para realizar projetos, né, que uno imagina. E eu acho que o melhor parceiro que você pode ter no escritório é um cliente que entende o que quer que você quer fazer. E tem, né, clientes para tudo, e não tem projeto bom sem cliente bom. Assim que eu vejo que a minha carreira ela evoluiu nas colaborações com criativos, com pessoas, numa relação muito aberta e na qualidade de clientes que querem esse caminho, né, que estão interessados e apostam nesse caminho. Trabalhei em escritórios também, né? Quando me graduei, trabalhei em outros escritórios. Não gostava das relações, como os arquitetos trabalhavam, sendo tratados, né? Trabalhar às noites, virar à noite, trabalhar fora de horário. Tudo isso é uma coisa que hoje em dia a gente não tem, se orgulha de não ter, porque são coisas que a gente vivenciou, né? Como estagiários, mas isso durou pouco tempo. Eu saí do mundo da arquitetura, quando me graduei, trabalhei uns anos e depois não achei interessante nada trabalhar na arquitetura. Passei uns 10, 15 anos em outros territórios, que era arte, que era, né, experimentações de arquiteturas em bambu. Morei em Costa Rica, morei no Japão, morei em outros lugares onde aprendi outras técnicas e outros materiais para só depois começar, né, ver que isso que estava fazendo era arquitetura, né? Que tudo isso de alguma forma era o que eu considero arquitetura, não como disciplina, como formato, mas como atitude e como propósito, né, de um instrumento para entender o mundo, evoluir e colaborar e criar, inspirar eventualmente, né? Hoje em dia isso é um escritório, né? A gente tem um escritório médio assim de umas 30, 40 pessoas, dependendo, né, dos projetos. E ele existe porque você não faz nada sozinho, né? Você precisa dessa colaboração para o projeto se realizar. Mas assim foi, de uma forma orgânica, e aqui estamos. Muito bem, obrigada. Para finalizar, então, Marco, uma pergunta aqui da plateia. Como você vê a evolução do design generativo no Brasil e no mundo? Eu acho que o Brasil foi super precursor assim no design generativo, né? Claro que ele nasceu, né, num contexto mais europeu e norte-americano nos anos 2000. Na época eu estudava arquitetura genética, né, que é o nome é meio pretensioso, mas hoje já se chama mestrado em arquitetura biodigital, que era o começo
desta onda, né, de como aprender, né, com a biomimética, usar software paramétrico. Na época não eram tão fáceis, tão intuitivos, e como a partir disso você desenvolver protótipos, eventualmente estruturas e arquiteturas. Quando eu cheguei no Brasil, no 2005, 2006, eu cheguei como diretor do departamento de design do Instituto Europeu de Design, com uma escola em São Paulo, né, para ficar 2 anos na direção, e eu tinha trazido esse conceito também na escola de design paramétrico, mas os softwares ainda não estavam tão intuitivos. E hoje em dia isso cresceu muito. E até na época eu vi que os brasileiros iam estudar fora, voltavam, né, com conhecimento de softwares. Em poucos anos já tinha os maiores workshops de Grasshopper, de outros, né, aplicativos que hoje em dia o Brasil, acho, a nível de design generativo é muito forte. Eu vejo arquitetos de várias gerações assim já usando isso profissionalmente e a nível de experimentação. Agora, quanto isso depois consegue evoluir em resultados e soluções arquitetônicas, isso depende, acho, justamente desse entendimento de como a gente realiza projetos paramétricos complexos dentro no contexto onde o acesso à indústria robotizada, né, não é tão fácil, e ainda não é tão fácil, né, para os arquitetos poder imprimir ou por um preço, né, razoável, realizar uma arquitetura totalmente, né, robotizada. Mas, como falei no começo, eu acho que o futuro é valorizar, né, as produções artesanais e criar esta relação do paramétrico com o artesanal. Podemos chegar a umas soluções estéticas e tecnológicas únicas no mundo. A gente gostaria de ficar aqui horas aqui falando contigo, Marco, com certeza. Bom, gente, sem palavras para te agradecer, maravilhoso. E vocês, olha, não dá para enxergar aqui, viu, Marco? Mas não tem nenhuma cadeira vaga, viu? Estou Você viu o seguinte, ó, daqui aqui. a gente não enxerga direito. Tem o segundo andar lá em cima, está completamente lotado. E plateia completa para te assistir. Ainda temos mais um público na parte externa, com telão, te assistindo lá. Então, realmente, sem palavras aí para agradecer a presença de todos vocês. Olha aí, ó. Tá lindo de ver, hein? Aqui, todos os lugares estão ocupados aqui do teatro. A expectativa era grande. E eu te digo, ó, tenho certeza que quando eu vir aqui nossos parceiros aqui, vão dizer que superou a expectativa. Maravilhoso mesmo, demais. Muito obrigado. Vocês, todas e todos, né, para estar neste horário aqui, como, né, você falou, viajaram de longe, e estamos conectados, né, também tiver outras perguntas, tá lá, né, o meu Insta, a nossa página web. Estamos abertos, né, em qualquer dúvida, estamos juntos. Eu queria pedir para, se der para acender as luzes aí, nós queríamos tirar uma foto contigo virado aqui para toda essa plateia, que todo mundo aqui merece, para depois a gente publicar aí no Instagram. Rock in Rio, assim, tipo Rock in Rio, né? Como é que é? Tipo Rock in Rio. Tipo, isso, exatamente. Aquela do Rock in Rio. De pé, a banda De fica pé. de pé. Costas, lá. Tem que ficar de lado. Ficar de lado, os guitarristas. Gente,
esse aplauso é para vocês. Tem gente que veio realmente de muito longe aqui, como falamos no início. Eu vi esta plateia aqui absolutamente silenciosa aqui, escutando tudo que o Marco teve aqui para nos dizer. Realmente ele é uma inspiração. E, bom, muito, muito, muito obrigado mesmo. Vocês merecem tudo isso. Nós fazemos isso realmente porque a gente valoriza demais essa relação que a gente tem com vocês. Vocês são muito importantes. Como falei antes, nós só estamos aqui há 34 anos porque a gente conta muito, muito com vocês, né? Eu espero que a gente seja merecedor desta confiança de vocês ao longo do tempo. Tá? Para finalizar, eu queria mais uma vez agradecer, viu, Xavier, demais aí a parceria do Grupo Dexco, Portinari, Ceusa, Duraflor e Deca, que são nossos parceiros de primeira ordem e que estão junto conosco aqui neste projeto hoje. E dizer que tem um coquetel agora, não vão embora, viu, gente? Agora vamos aproveitar. Muito, muito obrigado aí, uma boa noite para todos. Estamos juntos aí.